E aí, pessoal, eu sou o Henrique Abel, este é o Soma de Ideias, o podcast do Estúdio Soma aqui de Porto Alegre. Curte o nosso canal, dá o joinha, ajuda a compartilhar os vídeos, dá aquela força. Nós estamos aí 2 vezes por semana com novos programas, sempre comentando atualidades políticas, musicais e culturais. Grande abraço! Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Soma de Ideias. Eu sou o André Scheid. E eu sou o Henrique Abel. E foi sem querer querendo. Ah, Abel. Foi sem querer querendo, mas foi, né? Ah, que dor no coração, cara. Pois é, gerações de fãs do Chaves e do Chapolin estão aí inconformados, inconsoláveis, órfãos, com a notícia... Paralisia. Estão aí inconformados com a notícia de que pela primeira vez em 36 anos, isso é quase meu tempo de vida, né? Não, vocês são mais velhos que eu. Pela primeira vez em 36 anos, Chaves e Chapolin... O Juliano, desculpa te cortar, 36 anos, o Juliano tinha só 40. Acabou de mandar um ó pra mim. Brincadeira, nós vamos apanhar quando terminar o programa. Pela primeira vez aí em 36 anos, Chaves e Chapolin não vão ser transmitidos pelo SBT, estão saindo nem no show. Sim, vão estar fora aí, rigorosamente fora da televisão brasileira. Não desaparecem completamente em tese ali do cardápio de opções aí audiovisuais, porque... não se sabe até quando, porque agora ficou uma dúvida, né? Mas ainda integra o catálogo do serviço de streaming da plataforma Amazon Prime Video. Mas então tá tendo um acordo, pelo que eu li, né, cara? Então, a internet às vezes é uma sacola de lixo, né? Mas não tem um acordo entre o filho do Pois é, logo que com a Televisa, né? Logo que o SBT noticiou que não houve um acerto, nós vamos pela primeira vez aí, desde que os dinossauros andavam pela Terra, nós não vamos passar Chaves e Chapolin. O pessoal ficou, mas o que aconteceu? O SBT não quis pagar alguma coisa, ou foi a Televisa, blá blá blá. O que aconteceu? Saiu uma notícia hoje de que o saudoso, né? Saudoso não, porque tá vivo ainda, né? Mas a gente sente falta do personagem, o intérprete do Seu Barriga, do seriado, veio a público esclarecer a situação, então tirou algumas dúvidas aí. O que parece que aconteceu é o seguinte: a Televisa estava em vias de perder os direitos sobre as séries, né, Chaves, Chapolin e os outros derivados, né, todos os trabalhos ali do humorista Chespirito, que é quem interpretava o Chaves e o Chapolin. E a Televisa tinha os direitos autorais desde os anos 70, dessas séries, e ela estava em vias de perder já por uma combinação, por uma cláusula contratual que já vinha de muitos anos. Com isso, os direitos vão passar exclusivamente para o espólio, né, do falecido comediante, e o que não houve, portanto, foi um acerto entre o espólio e a Televisa. Parece que quem deu uma dissolvina aí, quem fechou a mão e complicou foi a Televisa. A Televisa diz que isso são as informações que a gente tem até aqui, né? Sim. A Televisa teria demonstrado interesse em continuar exibindo os episódios, mas não queria pagar nada por isso. O que eu acho que é uma palhaçada, porque é um produto cultural que já tem uma certa idade. Nós estamos falando aí de episódios que estão beirando os 40 anos. Alguns têm mais. Né? Mas é um clássico. Acho que é 74, 72 primeiros, né? Daí a se dizer que eles não têm mais valor comercial e que tu não de forma nenhuma. E eu acho que o Chaves e o Chapolin, eles, até por ter feito parte da formação ali da vida de gerações de latino-americanos, ele acabou ganhando uma respeitabilidade muito superior ao que tinha, por exemplo, lá nos anos 80, quando ele fazia com muito humor uma crítica social muito séria, né? Muito boa, sim, porque quando... Eu lembro, assim, que quando eu era criança, até depois, ali nos anos 90, era adolescente, tinha um pouco aquela coisa de que o Chaves e o Chapolin era uma coisa muito boba. Que aquela coisa de tu ter uns caras de 40 anos de idade se fantasiando de criança e fazendo papel de criança. Aquilo parecia uma coisa até meio grotesca, assim, sabe? Um humor, um pastelão meio debilóide, assim.
E eu acho que o tempo ajudou. Essa nunca foi a intenção, isso é uma coisa que fica muito óbvio quando a gente começa a ver o que o próprio criador dessa série, o X-Espírito, tinha a dizer sobre os personagens, sobre as séries. E essa nunca foi a intenção dele. Ele sempre via aquilo como algo a mais, né? E ele percebia as camadas sutis, por vezes, que tinha ali de crítica social, de sátira social, e de como ele estava tentando criar um produto cultural e personagens e situações que dialogavam e ilustravam bem a realidade latino-americana. Então não era uma série latino-americana tentando parecer como se fosse um enlatado, assim, tentando parecer americana ou tentando ser europeia por osmose ou por, né, ou por fórmulas. É uma coisa assim, não, uma série latino-americana que se passa na América Latina e que ela traz elementos, né, da realidade suburbana latino-americana. E eu acho que hoje, talvez até pelo tempo, gerações terem assistido essas séries, a gente digeriu bem isso. Claro. A gente consegue... Acho que hoje nós valorizamos, do ponto de vista cultural, Chaves e Chapolin de uma maneira como isso não existia nos anos 80. Claro. Naquela época era só a sériezinha meio retardada que as crianças e os pré-adolescentes gostavam de ver depois da aula, no começo da tarde, ali no SBT, depois do almoço. Né? E hoje já há uma compreensão de que pô, tem uma coisa diferente ali. E eu já vi entrevistas do X-Pirito, onde fica muito claro que ele tinha um respeito e um carinho muito grande por esses personagens. Ele dizia que ele era um escritor, né? Sim. E eu quero fazer uma confissão aqui agora. Eu sei que não parece, mas eu tenho 37 anos, eu sei que eu tenho cara de 20. Mas assim, eu não assistia mais o Chaves hoje em dia, né? Evidentemente que não, raríssimas vezes, né? Que o cara passava o ano em cima. Mas saber que isso aconteceu me deixa com aquele sentimento do Chaves sem ir a Acapulco, né? Aquela solidão, assim. Aquela musiquinha triste. Pô, musiquinha, eu tô só esperando o seu Barriga me convidar e trazer o programa de volta, sabe, cara? Porque, poxa, cara, não é só uma coisa de nostalgia, é uma coisa agradável de assistir. Sim. Né? Eu acho que é bem isso, porque eu nem lembro a última vez em que eu assisti um episódio de Chaves ou de Chapolin na TV aberta. Foi um prazer até logo. eu nem lembro a última vez que eu assisti na TV aberta. E mesmo ele estando num serviço que eu assino, que é o Amazon Prime Video, raramente, né, lembro de uma ou outra vez que eu tive ali por curiosidade e acabei olhando um ou outro. Mas a gente pensa, né, eu acho que o que causa um impacto é tu saber que pela primeira vez em quase 40 anos, tu não vai estar renovando o público, e tu vai ter uma geração que daqui a pouco, o que é a Chaves, o que é Chapolin? E não vai ter essa referência. E eu, gostando ou não, valorizando ou não, é uma referência da cultura pop latino-americana muito importante. Ela ganhou, e ganhou isso pela passagem do tempo, por mérito próprio. Ganhou um espaço, assim, fixo, eu diria merecido, na cultura pop aqui da América Latina. E eu acho que por muito merecimento. Eu estava te falando antes que quando a gente vê assim o que o próprio X-Pirito dizia sobre os personagens, sobre a série, tu vê que ele enxergava aquilo quase... Ele é uma figura quase chapliniana, assim, né? Ele é quase como se ele fosse um Charles Chaplin latino-americano. E ele enxergava bem, ele compreendia bem a lógica dos personagens. Então, eu vi uma vez uma entrevista com ele que as pessoas tentavam, né, sacaneando, assim, levando na bobagem, assim, né? Mas o Chapolin é um herói? Talvez esperando que ele respondesse assim, não, o Chapolin é só um bobalhão, é claro que o Chapolin não era. E o que ele responde? Ele dizia assim, não, claro que o Chapolin é um herói. O Chapolin é que é um herói. Quem não é um herói são os Batman e os super-homens da vida. Como assim? Quando é um Batman, quando é um super-homem, esse tipo de herói, eles não têm desafio nenhum. Eles entram em campo para vencer. Porque eles são mais fortes do que todo mundo, eles são mais ricos que todo mundo, eles são mais inteligentes que todo mundo. Aí é muito fácil de ser herói. Que é o grandalhão que entra pra bater nos pequenos. Quero ver com anteninha de vinil. Não tem heroísmo nenhum. Pílula Nicolina. Por que isso? Ele explicando, né? E eu sempre achei essa uma entrevista que eu achei marcante dele por causa que tu vê que ele tinha uma visão bem construída dos personagens. De como era, na verdade, aquilo que parecia um humor bobo pastelão, na verdade, era uma tentativa de subverter uma certa lógica de super-herói. Mas a própria vida dele é uma história de ele foi conseguir ter uma projeção, então, um sucesso depois de muitos fracassos, depois dos 40 anos, que pra época era uma coisa inconcebível nesse mercado. Inconcebível, né? Inconcebível.
E ele dizia isso do Chapolin. Não, quem não é super-herói são os Batman e Superman da vida, que é aqueles caras que já entram com todo o poder, coisa, e entram pra vencer. O Chapolin não tem essas qualidades. O Chapolin é fraco, o Chapolin é ignorante, o Chapolin é burro, é estúpido, o Chapolin é medroso. Tem um martelo de plástico. Né? Tem um martelo de plástico, uma roupa ridícula, e mesmo assim ele está sempre pronto, ele se prontifica a ajudar as pessoas de graça, mediante qualquer chamado. E olha que genial o que ele dizia. E a melhor característica, a característica que realmente mostra que o Chapolin é um herói, é que ele vai lá e perde. Genial, né? Ele vai lá e perde, porque essa coisa de tu achar que tu sempre entra em campo pra ganhar, isso não é heróico. Sim, e eu não consigo imaginar o Batman nem da Vênus domar um aerolito. Isso ele não consegue. Nunca pisou fora da terra. Ou enfrentando o fantasma do Pirata Alma Negra. Quando eu era criança eu tinha medo do fantasma. Um dos meus... Né, eu sempre gostei muito de arte de horror, então naturalmente um dos meus episódios favoritos do Chapolin de todos os tempos é o da Casa Mal Assombrada. Ah, sim. E assustar as crianças. E tem um episódio que... Existem duas versões, eles faziam essas coisas excêntricas, às vezes tem um episódio que tem duas versões que são quase iguais em termos de roteiro. A gente conseguiu assistir depois da internet, tinha vários. Sim, a gente não sabia, a gente nem se dava conta dessas coisas. Episódios bacanas depois. Sim. A gente nunca tinha visto a continuação do Acapulco, né? Foi ver na internet depois. Sim. Não passar. E o Acapulco, eu acho que é um episódio clássico do Chaves, porque ele tira da sutileza, né? Tira ali das entrelinhas aquela crítica à desigualdade social e traz mais pra frente de modo que é impossível tu não perceber. Então ali tu nota, né? Chega um momento em que as pessoas ali da vila, inclusive o cara que é o dono da vila toda, eles têm diferentes realidades sociais, mas eles têm mais ou menos uma certa condição que permite que eles compartilhem certas coisas comuns. E o Chaves é o absoluto excluído. Então é aquele momento em que todo mundo vai embora e ele é o completo abandonado assim. E daí tu vê que justamente o cara mais rico tem aquele momento assim de que ele tem aquele choque de realidade que ele percebe, que é aquele menino que ele detesta, que sempre que ele chega na vila, recebe ele com uma bola de plástico na testa, e que ele sempre tá xingando o guri, mas naquele momento ali ele, né, percebe, eu nunca tinha parado para enxergar essa criança por esse outro lado, né? E daí ele faz aquele gesto ali. Tem muita filosofia no Chaves, né? Muito, porque se a gente tentar trazer, assim, pensar em paralelos de personagens de cultura pop latino-americana que sejam de uma classe social mais baixa, tu não vê. Até se tu pegar aí, eu não tô falando mal de forma nenhuma, né? Porque eu jamais cometeria a heresia de falar mal da Turma da Mônica. Porque é uma instituição da cultura pop aqui, não só brasileira, mas da América Latina. E nós temos aí gerações, inclusive nós, que fomos criados aí com histórias e quadrinhos e produtos culturais da Turma da Mônica. Mas a própria Turma da Mônica, se tu for analisar, ela gira em torno de aventuras ali, situações de uma turma de amigos da classe média. Então ninguém ali é rico e coisa e tal, mas é uma turma de crianças da classe média. Tu ter uma situação, né? Tu ter ali um humorístico, uma série onde o cenário é quase um cortiço, porque a Vila do Chaves é quase um cortiço. Sim. É uma vilinha de... Não, mas eles chamam de cortiço várias vezes, né? Eles chamam de vila sempre. Não, pelo menos na tradução clássica era sempre a vila. Mas é um cortiço. Tu vê que é um lugar onde o cenário, né, o background, pano de fundo, ele já é assim de classe média baixa, bem baixa para pobre, talvez possa dizer. E daí tu tem as pessoas ali que são, de certa forma, a elite da vila, que é a Dona Florinda. É tipo a bruxa do 71, talvez. Elas são assim, outro gato! Outro gato! Quem está aí? Outro gato! E a clássica, é você, Satanás. Até a hora que tem aquele gato voando com o chroma key mais ordinário que o mundo já viu. Mas tem muita coisa ali no Chaves legal, cara. Assim, ó, que eu acho que eu vou falar assim, porque ele foi um personagem que me parece, pelo menos, montado em cima do Diógenes, né, do filósofo grego. Porque ele mora no barril, né? Ele é simples e ele tá toda hora tentando, assim, pra simplicidade, para as coisas, né, mais simples do convívio social e tudo, amizade e tudo mais. Né? Então eu acho que tem muita coisa ali que o Roberto pensou ali, em cima disso, porque tem uma construção boa ali, né? Dos personagens, toda a própria hipocrisia dos mais, vamos dizer assim, ricos da vila, mas daí vem o seu barriga, engloba todo mundo.
Então eu acho que tem bastante coisa nesse sentido ali. Ele pensou, é um sujeito muito inteligente, né? Muito inteligente. E isso é uma coisa que às vezes ficava maquiada naquela fórmula de episódios curtos com um humor meio pastelão. Bom, mas se tu vai pensar nesses termos, tu poderia talvez dirigir uma crítica semelhante ao Charles Chaplin. Sim. É dizer, é um filme de bobice, de comédia física, onde o cara, na verdade, fazia um humor físico ali. E não é. Tem todos os filmes do Chaplin, tu vê que tinha, né? Tinha várias camadas de significado, tinha uma mensagem profunda ali, e que tu expressava muitas vezes através, né? Fazia um humor muitas vezes plástico, físico, mas que não se resumia a isso. E eu acho que o Chaves e o Chapolin são bem exemplificativos disso também, e tentam construir um produto cultural latino-americano com características que, sinceramente, eu não me recordo de ter visto antes ou depois em nenhum outro. De tu ter um cenário assim, o cenário é a periferia. Sim. É uma periferia. Sim. É uma periferia. E tu tem ali, por exemplo, a Bruxa de 71, que é uma das pessoas que vive melhor assim. Não enfrenta os perrengues financeiros do Seu Madruga e também não é um morto-fome que nem o Chaves. Mas a Bruxa de 71 é uma pessoa que, ao mesmo tempo que ela azucrina as crianças, às vezes, mas ela sofre ali. Porque ela tem todo aquele preconceito e coisa e tal. Tanto é que, né, nós próprios que passamos anos assistindo a série e que compreendemos a injustiça da personagem de receber essa alcunha de bruxa do nada, a gente ainda chama ela de Bruxa de 71. Sim, provavelmente se nós tivéssemos, né, se nós fôssemos personagens e estivéssemos na vila, nós chamaríamos ela de Bruxa de 71. Outro gato! E é a Dona Clotilde, é aquela coisa. O Seu Madruga é um cara que faz um certo bullying com as crianças, né? Cara, é o meu personagem preferido. É o meu personagem favorito. E ele era pugilista, o Ramon Valdez, cara. É o meu personagem favorito. O Seu Madruga, por si só, já é motivo pra ver o Chaves, né? E o personagem do Seu Madruga, ao mesmo tempo em que ele azucrina as crianças ali, coisa e tal, e que ele hostiliza, que ele tem ali uma coisa um pouco opressora, mas ele também é um ferrado, completo. Sim, completo. 14 meses de aluguel. Ele é um ferrado, ele é um ferrado financeiramente, ele tá sempre comendo na mão do seu barriga, ele apanha por qualquer coisa, né, da vizinha, mesmo quando estando ele errado, ou tendo feito alguma coisa ou não, às vezes ele apanha inteiramente de graça. Então tu vê que é uma relação entre personagens de convivência ali, onde na maior parte das vezes eles são meio agressores e agredidos e opressores e oprimidos. Ele batia no Chaves, né, meu? Batia, né? Ele batia no Chaves, aquilo era uma coisa horrível, cascudo. Olhando em retrospecto assim, né, dava uns cascudos no menino de rua e ao mesmo tempo, né, de qualquer coisa vinha a vizinha ali e virava ele do avesso com um tabefe e ele apanhava sempre que é. Porque ele é. Então essa coisa de quem são os alfa e quem é que sofre, é difícil de identificar ali, porque é quase que um ecossistema onde eles se alternam nesses papéis de agressores e agredidos de ativo-passivo. Então há uma dinâmica interessante nisso, né, por cima do. E acho que ainda depois de todas essas décadas, é um elemento da cultura pop que tem uma certa originalidade e uma identidade latino-americana como outros produtos não conseguiram construir. Sim, sem sombra de dúvida. Falando um pouco do Seu Madruga, né? Só ele daria um show, né? Em todos eles. Mas com certeza. Pirata Alma Negra. Lembra aquele que ele é o mordomo? Assustador, aquele. Eu morri em 1700 alguma coisa. Eu gosto daquele episódio da Casa Mal Assombrada, o Kiko, né, o personagem que ele está interpretando ali é casado com a atriz que faz a Dona Florinda, e daí eles chegam ali perto da casa, e eles estão tudo borrados de medo, né, e daí uma hora ele pergunta assim, e onde vamos dormir? Aí aparece o mordomo assim, na cama onde seu avô faleceu. E eles começam a borrar. Aí ele fala, não teria um lugar mais apropriado, como a tumba onde o enterraram. Não, mas tu sabe que se eu sentasse na cama eu ia fazer oi, igual eles fazem, assim, porque olha, cara. E os efeitos, aí tem um cara que era o fantasma, assim, que eu acho que, sei lá, devia ser o professor Girafales, que ele só jogava um lençol branco por cima. E daí, era o mesmo, Seu Madruga? Era o Seu Madruga? Ele era no casal, lembra? Que eles não queriam que eles dormissem nada. Não, mas quem é que ficava debaixo do lençol? Porque ele ficava muito altão. Eu sempre desconfiei que talvez fosse o professor Girafales. Depois revela e o Seu Madruga. Ou botavam alguém, né, ali da produção, enfim. Tinha o fantasma, que é um cara com um lençolzão assim. Toda vez que ele aparecia, eles botavam um efeito sonoro de... É verdade. E o efeito sonoro tinha um chiado. Tu via que eles estavam tirando lá de um acervo velho, assim, sabe? É verdade. O som tava normal. Oh, não.
Era demais, cara. Ah, é verdade. Eu acho que a Muitas esposa dele, se eu risadas. não me engano, nesse episódio era a dona Clotilde, que por sinal era ativista política da Sim. vida real. E as fotos dela, Era- ela era uma gatinha. Ela Era chiquinha. muito bonita na a Florida também. juventude, teve uma trajetória, assim, como ativista política muito interessante, Ah, né? Teve ah. uma história de vida muito interessante, né? Fugiu ali de ditadura. É muito interessante quando a gente vai atrás né, da história desses atores e do trabalho Coisa que a internet deles. possibilita hoje, né? Que é uma coisa que a gente não fazia ideia na época. E é Não. por isso que ali nos anos 80 a gente fazia uma leitura mais superficial. Porque a gente via, isso é só uma série bobinha de humor bem retardado, assim, que as crianças e os pré-adolescentes gostam de ver depois da aula ali, depois do almoço. E é isso, não tem mais nada. Ele passava 2 vezes por dia, né? Depois do almoço, no final do dia. E no final do dia. E a própria longevidade do Chaves e do Chapolin, o fato de que nós estamos em 2020 e a gente está lamentando o fato, e não, quando eu digo a gente, não é só o Henrique e o Scheid, é o país inteiro, o país notícias, inteiro. meu Deus, né, pela primeira vez em quase 40 anos o Brasil não vai ter Chaves e Chapolin. O fato de nós ainda estar falando de... A gente pensa quantas séries, quantos personagens, quantos produtos culturais haviam no mercado em 1980 e que a gente nem lembra mais. Tu precisaria de um arqueólogo cultural para ir lá desencavar e lembrar de coisas que estavam... Eu lembro do MacGyver, que fazia uma bomba com um palito de fósforo e um barbante. E eu também queria ter uma super máquina. Cara, eu era muito fã da Super Máquina. Eu tinha o carrinho. Eu também. Eu tinha o carrinho e eu tinha o bonequinho do Michael Knight. Eu era muito fã. Tu sabe que a gente tem um amigo em comum que é o Betão e ele queria muito ser a Super Vic. Uma vez ele me confidenciou isso. Então eu vou exteriorizar aqui e vou fazer. Vou expor meu desejo que um dia ele vire a Super Vic. Gente, estamos chegando no fim aqui. Esse foi mais um Soma de Ideias. Eu sou o André Scheid, mandando um abraço pro meu amigo Betão, Super Vic. Grande abraço pro amigo Betão. Até mais. Obrigado pela audiência. E tu é quem, meu? Eu ainda sou o Henrique Abel, apesar do excesso de peso que está me tornando cada vez menos reconhecível. Aí, ó. Volta, Chaves. Até mais, pessoal.